Enfim. Tá, aí o Israel volta em 2000 A Israel sai de 2000 e volta em 2006. 2006, mas ela volta para assim, eu vou dar uma pancada, não tinha finalidade de ocupar território. É importante porque ela fala assim, olha, território é um elemento constitutivo do Estado moderno. Olha que interessante, ela fala para o governo de Beirute, né, para o Estado libanês, assim, eu vou entrar no seu território para combater um ator não estatal e você não me atrapalhe. Aí fez uma campanha aérea muito massiva, mas teve que entrar com tropa e mesmo assim não deu certo. Então foi uma segunda vitória do Hezbollah que ecoou muito forte no mundo muçulmano. Tá? E depois, Israel teve muitos problemas na Cisjordânia, em Jenin, em Nablus, né? Mas hoje Israel olha como a sua maior ameaça, ele fala assim, cara, a gente passou muito tempo brigando com o ator não estatal, com o Hamas, antes dele o ALP, a Fatah, e com o Hezbollah. A nossa preocupação agora, nessa redefinição da ordem internacional, tem que ser outra. É Turquia e principalmente o Irã, que está prestes a adquirir arma nuclear. Então, repito, como é que o israelense olha para as armas, para o projeto nuclear iraniano? Ele fala que é inaceitável. Então, há alguns analistas de geopolítica que falam que é questão de tempo a guerra do Irã com Israel. Porque Israel, que possui arma nuclear, um Estado que já foi destruído 3 vezes no passado, um Estado que o povo que já teve à beira da erradicação física nas câmaras de gás nazistas, ele não pode imaginar que um Estado que nega o direito à existência de Israel tenha bomba atômica. E, por exemplo, Israel, como também é um Estado pequeno, a população, o Estado de Israel é metade do tamanho do Estado do Espírito Santo. É menos da metade do Estado do Rio de Janeiro. Então o Hezbollah, que bombardeia o norte de Israel, o Hamas, que faz com insumos vindo do Irã. O foguete que o Hezbollah bombardeia Israel, imagina se tiver uma ogiva nuclear. Entendeu? Sim. Uma cabeça de guerra se fosse uma ogiva nuclear. Então, assim, a perspectiva de Israel, ela tinha redirecionado as suas ameaças. Mas, assim, olha, estamos há décadas lutando contra organizações não estatais. No primeiro momento, nós lutamos contra os Estados árabes vizinhos, contra seus exércitos convencionais. Depois passamos a lutar contra organizações de luta armada, nacionalistas, marxistas, jihadistas. E agora a gente tem que focar na Turquia e principalmente no Irã. E aí esse ataque do Hamas, ele vai redefinir essa questão de, pelo menos, recalibrar essa questão de prioridades israelenses. E é uma antecipação do Irã? Não, apoiando o Hamas? Não, o Irã é um país, cara, interessante, porque desde a Revolução Islâmica, em 79, é um país que vive sob embargo econômico de alguma forma. Tá? O Irã, e mesmo assim, é um país que tem alcançado vitórias, conquistas geopolíticas muito importantes no Oriente Médio. Porque o Irã é um país, etnicamente, eu já falei, ele é um país de maioria persa. E religiosamente é um país de maioria xiita. Ele rivaliza a hegemonia dentro do mundo muçulmano com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela é wahhabista. O wahhabismo é uma versão mais ortodoxa do sunismo. Quando eu falei que a tribo dos Ibn Saúd saiu lá do Planalto do Ned, conquistou o Hejaz, e aí destituiu a casa Hashemita, né, que foi colocada no poder depois da Primeira Guerra Mundial, essa tribo do Ibn Saúd, ela fez uma aliança com o movimento wahhabista. O wahhabismo é um movimento que surge no final do século XVIII e recebe esse nome por causa de Mohammed Abdel Wahhab. Era um líder religioso bem radical. Então, a Arábia Saudita, ela é árabe, e ela é wahhabista, ela é sunita. E é uma interpretação muito radical. Por exemplo, na Arábia Saudita, mulher não dirige. No Irã, mulher dirige automóvel. Só para você ter ideia. Tá? Ela rivaliza com o Irã persa xiita. A hegemonia no mundo muçulmano. Daí é tão importante a aproximação que a China está promovendo entre o Irã e a Arábia Saudita. E ontem, diga-se de passagem, os 2 chefes de Estado, o presidente iraniano e o príncipe saudita, fizeram uma ligação telefônica apoiando os palestinos no conflito. Então observa como é que esse ataque do Hezbollah favoreceu a China, por exemplo, em termos geopolíticos no Oriente Médio. Do Hamas. Ataque do Hamas, foi o que eu te falei. Essa hora começa a misturar Hamas com Hezbollah. Tá e a Arábia Saudita estava em negociação com Israel. Agora, o Irã, ele tem 3 grandes antagonistas. Um deles eu já falei, que é a Arábia Saudita. O outro, é óbvio, que é Israel. E o terceiro é os Estados Unidos. Isso.
Eu até fiz uma postagem no Instagram, o pessoal que quiser me seguir lá no Instagram é @AlessandroVisacro, falando justamente sobre isso. Não é pouca coisa você ter como antagonistas Israel, Estados Unidos e Arábia Saudita, tá? Ao mesmo tempo. E um país que vive em embargo econômico. Então, por exemplo, o projeto nuclear iraniano, apesar de tudo, vai sair. Tá? O Irã tem estratégias interessantes. Uma delas é o proxy, o uso de proxy, são terceiros. O mais famoso deles é o Hezbollah. Tá? Mas, por exemplo, a milícia Houthi no Iêmen, o Iêmen fica na ponta da Península Arábica. Né? E o Iêmen faz fronteira com a Arábia Saudita. Então está tendo uma guerra. Tem uma guerra civil lá que a milícia Houthi possui um braço armado, é o Ansar al-Allah. Essa organização militante, ela é contra o governo da Arábia Saudita. Então ela já bombardeou o território saudita. Só para você ter ideia, já bombardeou a cidade portuária de Yembo, que fica debruçada no Mar Vermelho. E já bombardeou a capital Riad, que fica a mais de 900 quilômetros de distância da fronteira. 900 quilômetros de distância. Então olha a capacidade militar. A gente fala em força irregular, o pessoal tem aquela visão romântica da armadilha de bambu lá do Vietnã, do guerrilheiro Vietcong. O Hamas, em 2021, quase saturou o Arondome com mais de 4.000 ataques de mísseis, foguetes e morteiros. Agora, em uma semana, já fez mais de 5.000. A milícia Houthi, poxa, puxar na cabeça aqui vai ser difícil. Entre 2015 e 2017, fez mais de 60 ataques a uma distância superior a 200 quilômetros dentro do território saudita. Agora, em março de 2018, ela realizou 66.195 ataques, com mísseis, foguetes e morteiros na fronteira. Resultou, se eu não me engano, em 102 mortos e mais uns 800 feridos. Minha cabeça está traindo. Mas essa milícia, o Ansar al-Allah, que é o braço armado da milícia Houthi, ele é patrocinado pelo Irã. Então o Irã ele tem adotado uma série de estratégias e abordagens estratégicas alternativas que tem dado resultado efetivo. E como ele se sustenta você falou, Estados Unidos, Arábia Saudita, Arábia e Israel. Cara, como que ele se sustenta? Uma boa pergunta, cara. Rússia. A Rússia então, o grande parceiro do Irã? Hoje porque o que a Rússia tem em comum com o Irã? Contestar a hegemonia norte-americana. Sim. Então, no conflito da Ucrânia, o Irã aparece como um parceiro militar e econômico importante para a Rússia. Entendeu? Então, assim, a política externa, a estratégia... Não estou fazendo julgamento de... Pessoal, pelo amor de Deus, não confunda aqui. Eu não estou querendo fazer juízo de valor de causa palestina, de Israel, de Irã, de Estados Unidos, nada disso. Não sei se eu estou conseguindo, mas a ideia é fazer colocar ali de forma menos apaixonada possível. Então, sem entrar no mérito da teocracia iraniana, não vamos entrar nisso. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte: o Irã é um país que vive em embargo econômico praticamente de forma contínua desde 79, cara. E é um país, quase 50 anos, pô. Entendeu? 80, da mesma forma que é difícil entender a força de Israel, né? Com tanta dificuldade, tão pequena. Exatamente. O Irã está no mesmo também. caminho. E outra coisa, embargo econômico enfrentando Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel ao mesmo tempo. Né? E tu falou que eles disputam, né? O protagonismo no mundo muçulmano. No mundo muçulmano. Então, se os Estados Unidos elegeu a Arábia Saudita, a Rússia... Observa só que engraçado. O Irã tem como antagonista os Estados Unidos. Olha como é que é o jogo. Estados Unidos, Arábia Saudita e Israel. Os dois maiores aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio é justamente Israel e Arábia Saudita. Isso. Israel a gente entende naturalmente porque é uma democracia, por causa do lobby judeu nos Estados Unidos, então, historicamente, a defesa de valores, etc. Tal. Mas a Arábia Saudita é um governo que não tem nada de democracia. Vamos falar assim, não é o correto usar esse termo fundamentalista, tá? O que é o fundamentalismo? É uma interpretação literal das escrituras, surgiu nos Estados Unidos, em algumas comunidades cristãs, foi mal empregado quando a gente se fala do islamismo político. Mas vamos colocar assim para quem está nos ouvindo entender. A Arábia Saudita é um governo, como foi o que eu falei, mulher não dirige na Arábia Saudita. Mas são os dois maiores aliados. E ser aliado da Arábia Saudita, logicamente, tem a questão do petrodólar, né? Mas, em termos de princípios e valores, é um pouco de contrassenso. Tá? Só que a Arábia Saudita e Israel não se reconhecem.
A Arábia Saudita não reconhece Israel. E a Arábia Saudita, os estados do Golfo, chamados estados do Golfo ali, são os principais patrocinadores das organizações jihadistas. Lá começando lá na resistência mujahedin contra a ocupação soviética do Afeganistão. Um dos estados que mais patrocinou. Até como uma válvula de escape. Porque não falei que os radicais islâmicos mataram o Anwar Sadat? Aí eles falam assim, beleza, pessoal, olha só, vamos criar uma válvula de escape para o jihadismo lá no Afeganistão. Vocês vão travar a sua jihad lá no Afeganistão. Me deixa quieto aqui no Egito. Entendeu? A Arábia Saudita é a mesma coisa. Entendeu? Vou patrocinar jihadismo lá no Afeganistão. Deixa eu aqui. Mas, enfim. Então, essa aproximação que os Estados Unidos faz com a Arábia ia ser uma contraofensiva diplomática à iniciativa chinesa de aproximar o Irã da Arábia Saudita, né, que são dois grandes antagonistas. Ia fazer um link. E outra coisa, desde a criação de Israel, a Arábia Saudita, como muitos outros, quem é que reconhece Israel hoje? O Egito, depois lá dos acordos do Camp David, e a Jordânia. A Síria não reconhece Israel, a existência de Israel. Repito, não é questão de acordo comercial, troca comercial ou troca de representação diplomática. É negar a Israel a existência, o seu direito à existência. Então, o que acontece? Líbano não reconhece, Síria não reconhece, Arábia Saudita não reconhece, um monte de países não reconhece. Tá? No mundo muçulmano, Indonésia, se eu não me engano, não reconhece. Entendeu? Paquistão não reconhece e tal. Mas, a Jordânia, por conta da Cisjordânia, talvez? Foi no fim. E o Egito... O Egito foi por causa da troca do Sinai. Eu te devolvo o Sinai, você me reconhece. Foi assim que foi o acordo de Camp David. E os demais ninguém reconhece. Então, a Arábia Saudita reconhecer Israel ia ser uma vitória diplomática muito grande para os Estados Unidos e algo muito, muito ruim para o Irã. Só que essa aproximação encontra oposição dentro da própria Arábia Saudita. E o Hamas ia ser muito prejudicado. Então, quando ele lança essa ofensiva, de certa forma, ele fala assim, porque o que acontece? A causa palestina, com essa dinâmica da política internacional recente, conflito na Ucrânia, deslocamento do poder do Atlântico Norte para o Indo-Pacífico, etc. A causa, Emirados Árabes Unidos iniciando processo diplomático com Israel, né? Foi até objeto de ataque ataques do Ansar al-Allah por conta disso. Mas o que acontece? A causa palestina perdeu prioridade dentro da agenda internacional. Então, quando o Hamas faz esse ataque, fala assim, primeiro, atenção, olha só, não esqueçam de mim. E outra coisa, Arábia Saudita, Estados Unidos e Israel. Nada acontece aqui sem que eu seja partícipe. Né? Então, assim, desagrada muita gente dentro da Arábia Saudita, muita gente dentro do mundo árabe muçulmano, desagrada o Hamas, desagrada o Hezbollah como proxy de Teherã, desagrada o Irã. Então, assim, essa ofensiva do Hamas, o primeiro resultado foi esse. Obviamente, o segundo resultado, o outro objetivo foi o que eu falei anteriormente. O Israel, entra aqui em Gaza, aqui, que eu estou te esperando aqui dentro. E aí, para os Estados Unidos, ele já tem o Israel como aliado, com toda essa dificuldade, ele se aproximando da Arábia Saudita, ele tem o inimigo do inimigo dele próximo, né? Mas assim, repito, do Irã, o Israel, os Estados Unidos, os dois principais aliados norte-americanos no Oriente Médio são justamente a Arábia Saudita e Israel, que não se conversavam. Sim. Tá? E aí os Estados Unidos tentando aproximar para ele até ficar com mais... Exato. Com mais força. Agora você imagina o Irã. Caraca, meus três principais agora estão juntos? Não dá. E o que a Arábia Saudita estava pedindo em troca? Olha que interessante. O que a Arábia Saudita estava pedindo em troca de reconhecer Israel? Cobertura militar norte-americana. E apoio ao programa nuclear. Porque qual é o maior problema de defesa hoje da Arábia Saudita e de Israel? O Irã nuclear. Isso. Tá entendendo?